Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Finalmente, né? Depois de alguns dias, vou começar a voltar, né, na verdade, voltar aqui com o nosso AgioBot. E hoje nós vamos começar realmente já a fazer a base de dados e não vamos ficar enrolando muito não. Já vamos começar a fazer a base, tá bom? Eu ainda vou montar o GitHub, tá? Eu ainda não montei. Então, dá uma olhada lá no próprio GitHub mesmo que vocês vão ver lá. Então é o seguinte, né? No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre como que ficaria mais ou menos, né, a questão do cliente. Então, nós vamos primeiro de tudo criar aqui a base de dados. Create database, né? Neste caso vamos chamar de AgioBot. Simples assim. Vou chamar de AgioBot. Eu rodei, pum, comandos concluídos com isso. É lógico, aqui a gente está fazendo uma coisa bem simplificada. Tem como você criar aqui na parte do Create Database, você colocar outros parâmetros, então aonde que vai ser criada, quais serão as divisões das nossas bases, né? Então, o arquivo de log vai ficar num canto, o arquivo de dados vai ficar num outro, né? Você fazer divisões entre as tabelas afins, mas por enquanto não vamos fazer isso não, tá? Então vou fazer aqui, ó, use AgioBot. E vou rodar o AgioBot aqui, e afinal de contas nós já temos o nosso AgioBot, agora estamos no AgioBot. Então, vamos criar a bendita da nossa base, né? Então vamos lá, create table, né? A base em si a gente já criou, agora nós vamos criar a tabela. Então vou chamar aqui de tbl underline. Eu uso o tbl underline porque onde eu trabalhava a gente fazia tanto isso, né? Que era tbl underline alguma coisa, tbl underline alguma coisa. Se você for para ver padrões que o pessoal usa, né? A maioria é tudo com letra minúscula, né? Então você separa por underscore, você separa a palavra. Então, sei lá, a pessoa pode colocar db alguma coisa e assim por diante, né? Ou alguma outra coisa no meio na frente da tabela, ou pode colocar o tipo de dado no namespace, né? Então, mas aqui eu gosto de colocar tbl underline, tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai refatorando aqui a medida da tabela. E eu vou colocar aqui como clientes, ok? E vamos lá, o que a gente tinha definido já no vídeo anterior? O nome da pessoa, então a identidade que ela vai, como que a pessoa se identifica, porque afinal de contas o nosso agiota, ele gosta das pessoas, ele respeita as pessoas, né? O nosso programa ele vai respeitar as pessoas, né? E a questão do endereço, bens e graus de parentesco, a gente vai usar em alguma outra coisa. Por que eu estou falando isso? Deixa eu só ajustar, porque eu ainda vou fazer o um vídeo sobre esse livrinho aqui, eu já estou quase terminando. Só que eu vou fazer vários vídeos sobre esse livro aqui, que esse livro aqui é muito bom, tá? Então, é o seguinte, né? Então, quando a gente está falando aqui de características que são só de uma pessoa, então, por exemplo, o nome não tem como ser um nome dobrado, né? A não ser que a gente usasse, sei lá, nome social ou alguma coisa do tipo, mas o nome que a gente está usando aqui é o nome a qual a pessoa se identifica, tá bom? Então, gênero, só um, né? A gente vai usar só como que a pessoa se identifica. Já a questão dos endereços, bens e valores, etc., eles são eles são mais de um. Então a gente tem que colocar tabelas diferentes com referências diferentes para aquela tabela, para aquela pessoa, né? Porque afinal de contas ela pode ter mais de um endereço e ela pode ter mais de um bem. Normal. E às vezes a pessoa também pode morar no mesmo endereço e assim por diante, né? E a questão do grau de parentesco ou grau de amizade, seja lá que for de conhecimento entre uma pessoa e outra, é bom a gente fazer numa tabela diferente, né? Porque fica melhor. Então, na questão do endereço, então vamos fazer pelo menos essa primeira parte. Nós temos que colocar, por exemplo, o nome, né? O gênero, o aniversário, né? A data de nascimento. Então, vamos colocar aqui nome, pessoa. Eu às vezes coloco, por exemplo, nome, pessoa, por exemplo. Né? A gente pode fazer desse jeito. A gente pode fazer, por exemplo, aqui nome, underline pessoa também, ou nome pessoa. Uma coisa eu falo, você tem os padrões que você pode seguir também na internet, que todo mundo segue, né? E você tem os padrões da onde você trabalha. A dica que eu dou é, se você começou com um padrão, continua com esse padrão, tá bom? Por quê? Porque sim, pelo menos aí você sabe. Putz, vai ser um nome, então coloca nome na frente. Vai ser data. Data alguma coisa. Pelo menos aí você já vai saber mais ou menos o que é. Putz, é alguma identificação. ID alguma coisa, né?
e assim por diante. Eu estou partindo do pressuposto aqui que vocês já viram os meus vídeos de SQL, tá? Então não vou entrar tanto em detalhes em comandos. Então, nome, pessoa, tá bom? Então, vou deixar desse jeito. Eu vou colocar melhor. Nome, pessoa. A primeira palavra vai ser em minúsculo, o resto vai ser em maiúsculo. Por quê? Porque sim, tá bom? Então, nome, pessoa, vou colocar aqui um varchar. Vou colocar um varchar de 100, por exemplo. Not null. Então, é obrigatório ter um nome, tá bom? Então, vamos colocar data, nascimento, date, né? Não precisa ser date time. E aqui eu posso deixar como nulo. Às vezes a pessoa não passa. É bom a gente ter a data da pessoa, porque afinal de contas a gente pode mandar, sei lá, tipo um feliz aniversário para ela quando, né, for necessário, ou para ficar sabendo melhor qual que é a data da pessoa, né? Então, tipo, putz, sei lá, quando que a gente pode mandar algum presente, ou cobrar melhor, ou a gente pode botar uma ameaça melhor de acordo com o aniversário da pessoa. E a gente tem que colocar também, né, ID pessoa, né? Aí int, not null, int primary key, identity 1, né? Em si, não precisa colocar como not null, né? Quando a gente está falando de uma chave primária, mas enfim, né? Eu vou deixar aqui do mesmo jeito. Pelo menos por enquanto, eu acho que é isso. Ah, também a gente está falando do nome, ID gênero. Int, not null. Por que eu estou colocando ID gênero? Porque pode ser mais de um. Então a gente está falando masculino, feminino e outros, vamos colocar assim, de uma forma um pouco mais simplista da coisa, né? Então a gente pode deixar dessa forma pelo menos por enquanto, e pelo menos por enquanto tá bom, tá bom? Então vou colocar aqui um ponto e vírgula, vou criar uma outra tabela também, tá? Então aqui eu tenho um outro monitor, por isso que eu estou olhando aqui para o lado. Então eu tenho aqui, eu vou criar, eu acabei clicando na tela. Então vou criar aqui uma outra parte, né? Que neste caso eu vou colocar já o create table, tbl, underline, gêneros. E sempre quando eu crio uma tabela eu coloco no plural. Por quê? Porque é um padrão que eu sigo, tá? Eu estou acostumado com esse padrão. E eu torno a repetir. Vocês vão trabalhar no local ao qual o local não segue esse padrão, segue um outro. Siga o padrão da galera, né? Porque pode ser que as outras pessoas vão mexer no seu código e, acima de tudo, não quer dizer necessariamente que você não vai deixar de mexer no seu código novamente. Pode ser que, sei lá, 3 anos depois você precise mexer no script. Então, por isso eu sempre deixo o mais bonitinho possível. Aí eu vou colocar aqui ID gênero, beleza? Eu poderia dividir, por exemplo, ID underline gênero, ID underline, mas eu vou deixar tudo junto, tá? Int primary key identity 1. Às vezes o identity, principalmente quando a gente vai apagar um dado, voltar com ele, né, ele é meio chatinho nisso. Então, muitas das vezes, dependendo do que for fazer, pode até usar uma procedure para fazer uma inserção, né? Mas, né, uma procedure não é uma função nesse caso. Procedure volta alguma coisa. Mas, quer dizer, uma procedure porque função é que volta. Mas, né, aí depende do quanto que você quer encapsular o seu CRUD, tá bom? E se vocês não tiverem entendendo os termos, tá? Comenta aqui embaixo que eu explico. Então, aí eu vou colocar aqui nome, gênero, né? Aí neste caso vai ser varchar, vou colocar um varchar de 50, not null, beleza? A gente tem aqui agora o gênero da pessoa também. Eu gosto, inclusive, toda vez que eu ensino, eu falo isso, né? Primeiro eu faço a parte de criação das bases, né? Neste caso aqui nós estamos falando desse vídeo, é o vídeo, peraí, deixa eu só lembrar, desculpa, esse vídeo aqui é o vídeo, esse daqui é o vídeo 4, esse daqui é a aula 4, tá? Então vou colocar aqui aula 4, que aí pelo menos a gente vai ter no histórico dos scripts, tá bom? Aí eu vou colocar aqui mais embaixo, aí eu vou colocar aqui, eu prefiro sempre fazer aqui a parte de criação das bases, tá bom? Antes eu também, como eu estou fazendo o script de montagem da minha base de dados, eu gosto de fazer o quê? Tudo bem que eu tenho aqui um drop database, eu posso criar um drop database, né?
um create database, mas uma coisa que eu sempre gosto de fazer é a parte dos drops das tabelas. Veja que aqui é a parte de modelagem da nossa base, tá? A gente não está falando de um script que você vai usar durante o trabalho, que é, eu tô criando uma base nova, vou montar um script que, eu preciso colocar na hora, pum, eu só aperto F5 e já monta. Tá? Então, toma muito cuidado com isso, principalmente com os códigos que eu vou colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar um drop table if exists, aí vai ser o tbl underline clientes, aí eu vou colocar um drop table if exists tbl underline o tbl clientes e os gêneros, né? Porque eu estou colocando um drop table if exists para quando eu apertar o F5 eu for dar um drop table e não dá problema, né? Ah, nossa, não consegui dropar, né? Por causa disso que eu estou fazendo isso, beleza? Então, pelo menos por enquanto, nós já temos aqui tanto a parte de gêneros quanto a parte de clientes. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu separo, que são as partes do que? São a parte das chaves estrangeiras. Chaves. Eu lembro estrangeiro é com S. Então, eu vou colocar aqui alter table tbl. Neste caso é a tbl clientes. Eu sempre vou colocar o card do meu curso de SQL mesmo, tá? O que está aqui no YouTube. Se eu já tiver feito pago, vai estar aí também na descrição, tá bom? Mas se vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou fazendo aqui no AgilBot, eu aconselho vocês a verem primeiro meus vídeos de SQL e depois vocês voltam para cá, tá? Caso não, pode continuar aqui, tanto faz. E eu vou colocar aqui alter table, add constraint. Então vou chamar aqui de fk underline clientes gêneros. Alter table, add constraint. Foi aqui. Neste caso vai ser o id gênero. Referências tbl gêneros id gênero. É isso aí. Por que eu gosto de deixar desse jeito? Por que eu gosto de fazer todos os foreign keys fora, ao contrário de estar aqui, que eu posso fazer o foreign key também aqui? Por quê? Porque aí, pelo menos na hora que eu rodar a base inteira, eu já consigo. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer aqui um drop database AgilBot, aí eu faço exatamente isso, ó. Sim, porque eu estou usando ele. Vou mudar. Curso Zuruba, veja que ele já rodou tudo certinho, né? Eu não consigo fazer o drop na hora porque eu estou usando a base. Mas só que se eu vier aqui e atualizar, por exemplo, eu volto. Veja que já está aqui, ó, AgilBot, tabelas. E já está aqui a TBL cliente e a TBL gêneros. Isso daqui, galera, eu torno a retornar. Eu torno a falar. Eu torno a retornar. Isso é um script de criação de base de dados. Não é um script de alteração de regra. Então, tome muito cuidado, porque aqui tem drop, aqui tem alter, aqui tem uma porrada de coisa que pode acabar ferrando sua base se vocês não prestarem atenção. Beleza? Tome muito cuidado. Script de criação de base é assim. Beleza? Beijos carinhosos, espero que vocês já tenham curtido o vídeo, espero que vocês já estejam inscritos no canal, porque senão eu acredito que vocês precisam de dentes para poder mastigar a comida de vocês, senão eu vou aí e arranco um por um. Beleza? Beijos carinhosos e até mais. Ô, pomba. Agora eu vou parar a gravação. Tchau.